gente, mais um videozinho. E hoje o vídeo é sobre Isaías 56, verso 4. Porque eu tô bem atrasada no meu plano bíblico, porque tinha um dia que eu tinha que ler 3 capítulos e só 2, aí depois eu fui me atrasando. Mas o importante é que eu tô conseguindo, eu tô perseverando. Agora eu tô lendo Isaías 56, sendo que eu já era pra eu estar lendo, eu acho que era o 59, indo pra 60, mas tá tudo certo. Isaías 56, 4, ele fala desse jeito assim: pois assim diz o Senhor, eu abençoarei os eunucos, que guardaram meus sábados e fizeram o que me agrada, e se apegaram à minha aliança. Aí ainda tem um verso 5, que meio que é conectado com essa parte, que fala assim: eu lhes darei dentro dos muros de minha casa um memorial e um nome, muito maior do que filhos e filhas, pois o nome que lhe darei é permanente, nunca desaparecerá. E o que eu entendi desses 2 versículos, assim, não separando ele dos outros, mas tendo um entendimento através deles, eu entendi que tá até escrito no meu caderninho de anotações, que é feito só com folha de papel. Tá escrito, eu escrevi assim: primeiro eu botei o que é um eunuco, né, que tá escrito no versículo 3, e depois eu botei: até mesmo os menos importantes das tribos de Israel são lembrados, escolhidos e abençoados por Deus. Então, pelo que eu entendi, muitas pessoas elas acham que não são importantes para Deus. Elas acham que Deus esqueceu elas, que Deus não as ama, que Deus não lembra delas. Mas a gente tem que entender que estamos falando de um Deus onisciente, de um Deus onipotente, de um Deus que pode fazer tudo, um Deus que pode ver tudo e um Deus que sabe de tudo. Então, se você acha que ele não lembra de você, isso é meio que uma ofensa a Deus, porque claro que ele lembra de nós. E a gente pode ver vários exemplos na própria Bíblia. Por exemplo, Davi, ele era o mais novo da sua família, enquanto todos os seus irmãos eram bonitos, eram guerreiros, eram fortes, eram corajosos, ele era apenas um pastor de ovelhas. Então, assim, tanto que eu vou até botar aqui em Samuel, que é um versículo que eu sei, assim, de cabeça, que eu me lembro, é 1 Samuel 16, foi um versículo muito marcante no meio da leitura e que dá muito entendimento, né? Aí fala assim: quando ele chegou, no contexto assim, Samuel, ele percebeu as coisas ruins que Saul fazia. Ele percebeu que Saul estava desagradando a Deus, que Saul preferia fazer sacrifícios do que obedecer a Deus, né? Depois ele pediu perdão. E por mais que Saul tivesse diversas vitórias militares, ele ainda tinha pecado bastante e era muito arrogante. E aí o Senhor falou para Samuel que ele falou assim: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, pois escolhi um de seus filhos para ser o rei. Quando fala eu escolhi um de seus filhos para ser o rei, podia muito bem ser os filhos mais velhos, os filhos mais fortes, os filhos mais corajosos, os filhos mais bonitos. Podiam ser qualquer um. E quando Samuel olhou para um dos irmãos de Davi, que era um bem forte, bem bonito, ele olhou e pensou assim: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá, no versículo 6. E no versículo 7 o Senhor já dá uma tapada e fala assim: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, por mais que você seja uma pessoa simples, ou você seja uma pessoa que não trabalha com algo muito importante, não seja o melhor médico, não seja o melhor guerreiro, não seja o melhor carpinteiro, o melhor engenheiro, por mais que você tenha uma profissão simples, você seja, sei lá, um vendedor de perfume, e você acha que você não é importante, você acha que você, nossa, eu tenho um emprego tão simples, com certeza Deus não lembra de mim. Claro que ele lembra até dos menos importantes na sociedade, né? Porque no reino de Deus não há ninguém mais ou menos importante. E a gente tem que entender que nós somos escolhidos por Deus, nós somos lembrados. E quando a gente vai pra igreja, quando a gente volta pra ele depois de muito tempo afastado, a gente pensa que Deus acha que é só mais um. Mas Deus faz uma festa no céu quando uma nova pessoa levanta a mão na igreja e fala: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E é mais uma alegria no céu quando aquela pessoa morre para si mesma e se torna nova criatura através do batismo nas águas. E
Ou seja, cada pessoa é importante para Deus. Por isso que muitos perguntam, por que Jesus não voltou antes? Jesus não voltou até agora porque Ele está esperando pessoas que estão afastadas deles. Ele está esperando aquelas pessoas que estão afastadas dele voltarem para Ele. E Ele está esperando que nós cristãos façamos o nosso papel como cristão, que é ir e pregar o Evangelho. A gente deve pregar o Evangelho a toda criatura, para que haja salvação. E quando aquelas pessoas se voltam para Deus, Jesus se enche de alegria. Então, não há pessoa menos importante no reino dos céus. E muitas vezes as pessoas, elas acham que Deus não lembra delas, porque quando elas oram, elas não sentem que Deus escuta. Elas não sentem que Deus responde às orações dela. Mas uma coisa que tem na Bíblia que me lembra muito desses casos foi do período entre Malaquias, o último profeta da Bíblia, do Antigo Testamento, até Mateus, que mostra a genealogia e o nascimento de Jesus. Muitos não sabem, mas até em algumas Bíblias, quando vai separar essas duas divisões, elas botam algumas páginas em branco. Você pensa, por quê? Porque foi um período de mais ou menos 400 anos de silêncio de Deus. E com certeza muita gente buscava Deus naquela época e não ouvia a resposta. Porque naquela época Deus, ele aparecia de uma maneira muito real. Moisés viu Deus face a face, seu rosto brilhava. Deus aparecia de maneira muito real. Ele mostrava onde ele queria que fosse o tabernáculo através da nuvem de fogo. Ele aparecia de maneira real. Ele guiava o seu povo com a sua presença, que era real, que era muito perceptível. Então, quando nesse período de silêncio não havia mais nenhum milagre, porque geralmente quando ele não aparece em sua presença, se ele não aparece em presença mesmo, ou ele envia um anjo do Senhor. Tem até alguns indícios de que algum dos anjos do Senhor do Antigo Testamento pode ser Jesus, né? Porque Jesus também é muito citado no Antigo Testamento e eu já fiz um vídeo sobre isso. E além disso, é quando algum profeta ele fala de um jeito que ele pode escutar. Ele escuta Deus falando, de verdade, escuta a voz de Deus. E ele fala assim, vá para tal canto, fale sobre tal coisa, pregue para tais pessoas e fale o que elas pecaram, para que elas possam se arrepender e se voltar para mim. Ou seja, ele sempre fazia um tutorial. Fala assim, você vai fazer isso porque eu quero que meu povo volte para mim. Porque ele não queria deixar ninguém para trás. Se Deus fosse um Deus egoísta, que ele não é, ele iria simplesmente dizer assim, olha, vocês me seguem quem quer. Olha, eu não vou correr atrás, mas Deus corre atrás. Ele corre atrás da ovelha perdida e várias músicas falam que Jesus deixa as 99 para encontrar uma perdida. Mas também tem aqueles que se perdem, como o filho pródigo. Na história do filho pródigo, quem voltou, quem foi atrás não foi o pai, porque o pai estava lá esperando. Foi o filho pródigo que decidiu, olha, eu preciso voltar para minha casa, voltar para meu pai. Mas a ovelha, ela se perdeu sem querer. E aí o pastor vai atrás das ovelhas. Então, aquele período de silêncio deve ter sido horrível. Você ler, você falar, você orar, mas fazer sacrifício, que naquela época eles faziam sacrifício de cordeiro, né, que era até um sinal da chegada de Jesus, no nascimento dele. E Deus não respondia. E vocês podem pensar por que Deus ficou em silêncio. O povo estava fazendo de tudo para falar com ele, porque ele ficou em silêncio. Porque quando Deus está em silêncio nas nossas vidas, é porque ele tem alguma coisa vinda. Se ele ficou 400 anos em silêncio, foi porque ele estava preparando uma coisa especial. Ele estava trabalhando. E o trabalho dele foi a chegada de Jesus, um Salvador. Aquele que pegou o peso dos nossos pecados, e isso está escrito em Isaías 53. É a forma mais clara da gente entender o que Jesus passou. Além de você ler sobre a crucificação. E aí você entende que Jesus, ele pegou uma cruz maior do que ele podia carregar. Porque aquela cruz simbolizava todos os nossos pecados. Então, se eu peco hoje, eu tenho que lembrar que Jesus já carregou por aquele pecado. Mas não é por isso que eu não devo me arrepender. Eu devo me arrepender, me levantar e continuar. Então, se você acha que você está passando por um momento difícil na sua vida, se você acha que Deus não está te ouvindo, se você acha que Deus, ele não está prestando atenção em você, não está se lembrando de você, é porque ele está preparando alguma coisa muito boa para sua vida, e eu creio nisso. Então, é isso. Acho que eu enrolei demais, acho que eu falei muitos assuntos, mas esse é o objetivo principal, é entender que Deus nos escolhe, Deus se lembra de nós,
e que por mais que a gente não tenha a melhor profissão do mundo, que a gente não tenha a melhor faculdade, ele ainda nos ama e vai continuar a amar até o fim dos tempos, como diz Mateus 24. E ele não se importa com a faculdade que a gente faz, com quantos cursos a gente fez, ele não se importa com quais são as nossas notas mais altas, ele não se importa com se eu tenho um trabalho bom, um trabalho que me dê dinheiro, se eu sou a melhor na minha área. Ele só quer que a gente volte pra ele. E ele conhece o nosso coração. Então não tem por que ele olhar pra essas coisas superficiais, como a faculdade, como estudos, mas ele olha pra dentro do seu coração. Então é isso. Muito obrigada por assistir. E olha, eu tô com a blusa do Brasil, ó. Hoje tem jogo e depois, quando editar esse vídeo, eu vou dizer se o Brasil ganhou ou não. Eu chuto 3-0. Oi, gente, meus polilovers. Recadinho da editora vulgo eu. Então, esse dia foi gravado no dia que o Brasil perdeu para a Croácia, então meu chute foi mais do que errado. Mas isso não afeta em nada em todo o entendimento do vídeo e a lição que Deus me ensinou nesse dia. Beijinhos de luz. É isso.